Bom, o título dessa palavra, né, não vou chamar de mensagem, vamos chamar de palavra, comunhão, melhor comunhão. Seja o líder da sua família. Seja o líder da sua família. Então, nós vamos falar aqui sobre liderança. Todo mundo aqui lidera alguma coisa, né? Quem não lidera nada, lidera a si mesmo. Então, eu acho que o que vou colocar aqui pode ser útil para todos, em especial com enfoque para um pai de família, né? Seja o líder da sua família. Bom, então, já que nós vamos falar de liderança, vamos fazer aqui um exercício de imaginação e vamos tentar imaginar como foi a transição da liderança de Moisés para Josué, quando eles estavam ali a caminho da Terra Prometida. Como é que deve ter sido essa transição, né? Então nós sabemos que Moisés, ele fez um excelente trabalho liderando o povo de Israel, né? Porque ele se preparou por 40 anos ali no Egito, né? Ele adquiriu toda a cultura egípcia, depois ele ficou 40 anos no deserto, se esvaziando de si mesmo, até que Deus o chamou para liderar o povo para sair da terra do Egito. Mesmo assim, ele passou por muitas dificuldades, muitos percalços, né? Um povo rebelde, reclamão, enfim. Mas enfim, Moisés fez um brilhante trabalho nessa liderança. Chegando perto do final da sua... Ele já sabia que ele não ia entrar na Terra Prometida, né? O novo líder foi levantado, que foi Josué, né? Então Josué, ele era muito mais novo do que Moisés, não é? Ele saiu jovem da terra do Egito. Ele não tinha a mesma experiência, ele não teve o mesmo preparo, enfim, que Moisés teve. Então dá para se imaginar que ele devia estar muito preocupado, né? Muito preocupado, desesperado, e agora o que eu vou fazer, né? Moisés morreu e eu estou aqui com esse povão todo para liderar. Então Deus falou com ele. Vamos ler o primeiro capítulo de Josué, versículo do 1 ao 9, depois 17 e 18, se não me engano. Então, aqui diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Agora vamos pular lá para o final do capítulo. Aqui é o povo agora respondendo a Josué, né? Eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Tão somente esteja o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés.
Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você ordenar será morto. Tão somente seja forte e corajoso. Então, irmãos, esse capítulo, né, esses versículos que nós lemos, eles trazem para nós ensinamentos profundos, não é? Vamos recordar o que Deus deu a Moisés, o que Deus deu a Josué quando ele estava para começar a liderar o povo. Tudo está nesse trecho que nós lemos. Deus deu para Josué autoridade. Deus deu a Josué a sua autoridade, não uma autoridade qualquer, mas a autoridade proveniente de Deus. Está lá nos primeiros versículos, 1 e 2. Deus deu a Josué a sua palavra. A palavra de Deus. Deus deu a Josué. Deus deu a Josué também a sua presença. Deus estaria com ele todos os dias em que ele estivesse liderando o povo. E finalmente Deus deu a Josué a aceitação do seu povo. A gente lê esses versículos dizendo assim, que o povo de Israel respondeu, tudo que o Senhor Deus disser, nós faremos. Dizendo assim, olha, veja como eles eram, né? Eles não conseguiram cumprir a sua palavra. Mas o enfoque aqui não é esse. O enfoque aqui é que eles aceitaram que Josué fosse o líder deles. Então são 4 coisas importantes que um líder deve ter, né? A autoridade de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus e a aceitação dos seus liderados. Isso não pode faltar, né? Então, qual é a principal característica de um líder? Deus falou aqui para Moisés várias vezes, né? E o povo também falou, ser forte e corajoso. Então, é essencial que o líder seja corajoso, não é? As pessoas não seguem o líder. Então, os líderes, eles não são líderes porque ele é mais inteligente, ou porque ele é mais bonito, ou mais experiente, ou seja o que for. As pessoas não seguem o líder por causa disso, mas porque ele tem coragem, porque ele é corajoso. Nós podemos até seguir um líder que não tem todas essas características. Nós podemos seguir um líder assim, mas dificilmente o povo vai seguir um líder que não seja corajoso, que seja covarde, né? Que se abata em qualquer situação. Consequentemente, ele vai transmitir isso para os seus liderados, né? Então, a principal característica de um líder, né, além de ter todos esses atributos que nós lemos aqui, também é ser corajoso. E isso vale, irmãos, para qualquer tipo de liderança. Para qualquer tipo de liderança. Como eu falei, mesmo que você não lidere nada, ninguém, você lidera você mesmo. Estou falando errado? Estou falando bobagem ou não? Né? Se você, eu não sou líder de ninguém, não sou casado, né? No meu trabalho eu sou sempre subalterno, na igreja eu só vou lá e participo das reuniões, não faço mais nada, mas você lidera você mesmo. Então, essa palavra é para você também. Amém? Amém. Então, agora vamos trazer mais, né, para perto daquilo que nós realmente queremos aplicar, né? Essa palavra. Então, o subtítulo dessa mensagem seria: o seu casamento é responsabilidade sua. Já ouviram isso alguma vez? Que o meu casamento é minha responsabilidade. O casamento de vocês, quem for casado, é sua responsabilidade. Não é verdade? Bom, dificilmente quando um casamento se desfaz, né? Quando um casamento se desfaz, nós não podemos colocar a culpa na esposa. Nós não, quem se separa, né? Não é a nossa experiência aqui, da grande maioria, mas quando um casamento se desfaz, a última pessoa que você vai procurar responsabilizar por esse insucesso é a sua esposa. O responsável é você mesmo.
Então, irmãos, preste atenção no que eu estou falando, né? Se você quer ter um casamento longo, duradouro, bem-sucedido, viver feliz, a maior responsabilidade está nos seus ombros, como chefe de família. Não é? A maior responsabilidade está nos seus ombros como chefe de família. Dificilmente uma esposa vai terminar um casamento se ela for bem cuidada, bem amada, protegida. Né? Dificilmente, a não ser, alguns casos já acontece, é verdade, né? Pega aí, por exemplo, a esposa do Kaká, aquele jogador, né? O jogador Kaká, que declarou aí recentemente que ela se separou dele porque ele era certinho demais. Ele era bom demais para ela. Ela resolveu deixar ele. Mas isso é um caso, né? Muito raro, né? Então, muito raramente um casamento vai se desfazer por causa da mulher. Mas ela até pode ser responsável por algum ato que leve ao fim desse casamento. Mas a responsabilidade pelo casamento é do homem. É a obrigação do homem se antecipar, estar sempre atento àquilo que poderá na frente ser um problema para o seu casamento. Nós não podemos ser como Adão, né? O Adão, o que aconteceu com o Adão? Estava lá a Eva, né, toda faceira, tal, passeando pelo jardim, chegou a serpente, enganou ela. E ela comeu e deu para Adão, e ele comeu também. Quem que é o responsável pela queda? Os dois pecaram juntos, meio a meio. Mas o Adão, ele foi omisso, não é? Eva comeu do fruto porque Satanás tentou. E o Adão comeu do fruto porque a Eva pediu. Não é certo? Então é isso aí. É muito difundido hoje em dia essa ideia da liderança, né, meio a meio. Então os dois são responsáveis meio a meio. Quando existe uma liderança dividida, acontece aquilo que nós chamamos de duplo comando, não é? O duplo comando nunca deu certo, não é? Duplo comando não funciona. Eu estou indo por aqui com o meu carro, a mulher fala, vai por aqui. Isso é um exemplo muito corriqueiro, né? Às vezes você quer fazer uma coisa, a esposa quer que você faça outra. Não vai dar certo, né? O duplo comando só leva a problemas. Então nós precisamos zelar para que o comando seja do homem. Mas não é o comando tipo, eu mando e você obedece. Não é isso, né? A mulher, ela tem o direito de participar das decisões da casa, junto com o marido. Ela tem o direito de dar a opinião dela. E normalmente, quando ela dá a opinião dela, se você for pensar bem, é melhor que a sua. Estou certo ou estou errado? Normalmente, a mulher tem uma percepção sobre as coisas melhor do que você. E aí, cabe a você o quê? Ponderar, né? Analisar, dar um tempo, tá certo? E aí você acaba, na hora, sabe aquilo que você falou? Eu estava pensando em fazer diferente, mas já que você falou, eu fui pensar, e não é que pode ser melhor assim mesmo? Vou fazer assim, né? A decisão foi sua, a palavra final, mas ela te deu uma opinião válida, né? Então, é muito interessante, a mulher tem o direito de ser aquela pessoa que opina, mas ela não tem a responsabilidade de ser a pessoa que decide. Amém? Ok, vamos em frente. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos filhos. A gente está sendo assim um pouco sucinto, porque, claro, se não for falar uma mensagem de 1 hora, para depois o Flávio falar outra de 1 hora sobre o tema dele, vocês vão ficar chateados, vão dormir, né? Então vamos procurar ser um pouco breve e vamos falar agora a questão dos filhos. De quem é a responsabilidade principal na criação, na formação dos filhos? Da mulher. Não é, do homem. É do homem. A mulher, irmãos,
ela é aquela pessoa que, pela nossa cultura, né, geralmente ela fica em casa cuidando dos filhos, o homem fica... Hã? Sim, ela fica mais tempo com os filhos, né, e o homem trabalha, o provedor, enfim, tem que trazer os recursos, mas a responsabilidade maior é do homem. Né? Tudo bem, ela vai ensinar, ela vai ajudar nas lições, ela vai fazer um monte de coisa, mas a figura paterna é extremamente importante para a criança, para o filho. O pai não pode ser um pai omisso ou um pai ausente, ele precisa estar participando de tudo, não é? Todos nós aqui, eu acho que nossos filhos todos, talvez alguns tenham filhos pequenos ainda, né? O Paulo tem o Lucas, não é? O Gustavo tem lá a criancinha dele também, enfim, mas a maioria de nós já passamos por essa fase. Então, nossos filhos, os meus 3, né, já são adultos, mas eu me lembro, né, da importância que eu fui para eles, né, quando crianças, certo? Eu me lembro de situação de eu ter que largar tudo na universidade, que eu percebi alguma coisa, eu estava errado com meu filho, falar, não, hoje nós vamos para o shopping, hoje nós vamos fazer tal coisa. Aí ele, né, se acertava. Então o pai tem que ter essa percepção. O pai tem que ter essa percepção, né, de que ele é a referência do seu filho. A filha, ela tem muita referência na mãe, não é? Mas, falando de uma forma genérica, quem é a referência dos filhos são os pais, não é? No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos achar aqui, Deuteronômio 6, 6 e 7. Fala assim, ó, estas palavras que hoje vos ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, quem tem a responsabilidade de encaminhar os filhos nos caminhos do Senhor é o pai. Né? O pai tem que ser aquele que orienta, que ensina. E aqui fala assim, sentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se. Ou seja, sempre que possível, na hora que der. Eu não posso, eu chego tarde, eu saio cedo. Não importa, dê um jeito. Né? É sua obrigação como pai encaminhar os seus filhos no caminho do Senhor. Quando a mãe faz isso, quando ela se preocupa em trazer para a reunião e ensinar, não sei o quê, é bom, mas quando é o pai, isso é para o resto da vida, vai ser uma pessoa forte, né, no Senhor, porque ela tem aquela figura do pai sendo o seu encaminhador, o seu ensinador, e até quando ele sai da sua casa, quando ele se casa, né, ele tem você uma referência. Graças ao Senhor, de vez em quando eu converso com o Fernando, converso com a Lili também, e muitas coisas que eles podem decidir sozinhos, eles trocam opinião, eles pedem opinião. Por quê? Porque tem uma referência positiva, não é? Então isso é muito importante. E eu queria agora, irmãos, fazer um parênteses aqui e falar de algo. Alguém pode trazer um copinho de água, por favor? Opa, obrigado. Fazer um parênteses, falar de algo que não está aqui na palavra. Mas é algo que é importante os irmãos terem assim, o conhecimento sobre isso, até como sabe, conhecimento até para ajudar outros, né? Vocês já ouviram falar em alienação parental? Quem aqui nunca ouviu falar em alienação parental? Alienação parental é quando alguém tenta interferir, prejudicar na formação psicológica de uma criança, de um filho, atrapalhar o relacionamento dele com um dos seus genitores. Sabiam, irmãos, que existe uma lei específica no Brasil que fala só sobre alienação parental? Eu vou colocar aqui, ó, é a lei número 12.318 de agosto de 2010. Então fala assim, no seu artigo 1º. No artigo 2º, né? Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança, adolescente, sob sua autoridade,
guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos como este. Por que eu estou falando sobre isso? Acho que os irmãos não sabem, a maioria, alguns sabem, mas de uns meses para cá, do final do ano passado para cá, eu tenho atuado, não é, como mediador e conciliador judicial. Então, eu tive minha carreira de professor na engenharia e tal, me meti a empresário também, e mais recentemente, né, surgiu essa oportunidade, eu fiz uns cursos lá e estou atuando como mediador e conciliador judicial. E entre os casos que aparece muito caso de família, né? Que é divórcio, guarda, alimento, visita, essas coisas. E o que eu vejo normalmente é a mãe tentando evitar que o pai tenha contato com o filho, né? Então, eu não aceito isso, dona, não é a senhora que não pode aceitar, não é um direito seu, é um direito da criança, né? Que não quer que o pai visita, ou não quer que o pai, né? Isso é um direito da criança, não é seu, não cabe a você, né? Então, lógico, não é nossa experiência, mas tem um item aqui nessa lei, né, que pode ter acontecido com algum de nós até de uma forma desapercebida, não é? Que é realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. O que é que eu quero falar com isso? Irmãos, não sei se é a experiência de alguém de vocês aqui, né? Espero que não. É o pai falando mal da mãe para o filho, ou a mãe falando mal do pai para o filho. Então, às vezes a mãe quer ter o filho ali, né? Sob o seu domínio e tal, e começa, que seu pai é isso, seu pai é aquilo, seu pai é aquilo outro, seu pai é aquilo outro, seu pai é aquilo outro. A criança vai crescendo, vai tendo uma imagem, né, negativa do pai, ou ao contrário, né? O filho falando da mãe, falando da mãe, falando da mãe. Isso recebe o nome, chama-se alienação, isso também é alienação parental e pode acontecer até de uma forma sutil, né? Quando você começa a colocar os defeitos, né, da sua esposa, no caso aqui das nossas esposas, né, que nós somos todos homens, para um filho, isso pode causar dano. Então, precisamos evitar que isso venha a acontecer, né? E estou acabando aqui, né? 2 itens importantes que eu quero destacar na nossa liderança liderança espiritual e depois liderança no amor. Liderança espiritual. A liderança espiritual, eu já disse lá no começo da fala que é nossa obrigação como pais encaminhar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas existe um tipo, né, a liderança que você faz pelo exemplo, né? Que é a leitura da palavra, a oração e a comunhão com o Senhor, né? Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, quem faz, quem não faz, né? Mas nós devemos, né, ter a prática de todos os dias orarmos, lermos a Bíblia e meditarmos na palavra, ter comunhão. A partir daí, a nossa família, nossos filhos, nossas esposas vão ser altamente influenciados por isso, não é? Então, veja bem, vamos supor que eu não tenho hábito nenhum, 0 minuto por dia de leitura, 0 minuto por dia de oração, 0 minuto por dia de meditação de comunhão. Ótimo, então, leia a Bíblia 2 minutos, ore por 2 minutos e medite por 2 minutos. Se estava 0, né? 2 minutos é melhor que nada. E a partir daí você vai aumentando, né? 3 minutos, 4 minutos, não adianta meia hora, que chega daqui uma semana você não aguentou, parou, né? Não. Então é importantíssimo que nossos filhos, né, que nossa família nos veja como alguém que ama a palavra, que ora e que medita na palavra do Senhor, né? E finalmente, para acabar, a questão da liderança pelo amor, né? O amor, ele é fundamental em tudo o que fazemos com nossos filhos. Não adianta eu dar para ele a melhor roupa, dar a melhor escola, a melhor alimentação, se eu não demonstro amor para com o meu filho, né? Se eu não demonstro que eu amo, que ele é importante para mim, né, que ele é fundamental para mim. Então o amor, né? Quando eu falo amor, então é nesse aspecto, né? E realmente encaminharmos todos, não sermos frouxos, né? Não é
quando o filho pede alguma coisa, não significa que você vai dar tudo o que ele pede. Boa parte das vezes vamos responder não, mas é um não que precisa ser feito de forma amorosa, que o filho entenda, que não fique criando, né? Às vezes para não ter problema, a gente vai, sim, eu dou, e se omite depois, né? E estraga maior, né? Então, irmãos, era isso que eu queria passar para vocês, né? Eu acho que isso vale para todo mundo, vale para mim também. Quando eu estava lendo, preparando isso aqui, eu ficava lembrando como é que eu fui, né? E o bom disso tudo é o seguinte: os meus filhos estão uma com 37, a outra com 35, a outra com 30 e poucos. Ainda são meus filhos. Eu ainda posso ajudá-los pelo encorajamento, pela motivação, né? Por uma palavra de carinho. E graças a Deus, né? O Senhor tem dado a nós uma boa convivência, né? Se houve problemas do passado, né? O Senhor já limpou, nós realmente temos uma convivência muito boa, né? E era isso então que eu queria passar para vocês, tá bom? Amém. Amém.